Olá, estamos com o programa Grafocons, uma série de entrevistas com os autores da Conscienciologia, ciência que estuda a consciência. E hoje nós estamos com a autora convidada, Malu Balona, autora do livro Autocura através da Reconciliação. Malu Balona, que é pesquisadora da Conscienciologia desde 1986. Malu, então, seja muito bem-vinda. Muito bom estar aqui, Rose, uma satisfação. E Malu, você poderia primeiramente falar para a gente, então, de onde surgiu essa ideia desse título, né, autocura, e o que representa uma autocura através da reconciliação? São duas palavras fortes. Bem fortes. Essa ideia me surgiu inspirada por amparadores. Eu estava em Buenos Aires, eu já estava, era a primeira unidade internacional do IPC na época, em 1993, e eu fui para lá para fazer a abertura dessa unidade e tudo muito difícil, o tradicionalismo do país, a cultura, o mater pensene, então tudo bastante difícil, muito árido, a primeira unidade internacional. E eu então levei adiante o trabalho. Em 1995 eu dava todas as atividades, porque não tínhamos professores lá, né? Então fomos formando as pessoas, não tinha material traduzido para o espanhol também, então a gente teve que adaptar tudo, mas criamos uma metodologia na época que funcionou e em 95 nós decidimos apresentar essa metodologia de formação de professores lá no IPC, na sede, no Rio de Janeiro. E é interessante, Rose, porque foi no dia 15 de julho de 1995, foi a proposta de criação da Cooperativa dos Colaboradores do IPC, que se transformou no CAEC, Centro de Altos Estudos da Consciência. E no dia 16, no dia seguinte, o domingo, eu marquei para apresentar a metodologia para a turma toda. E, claro, nós tínhamos gente que estava muito feliz com isso e, claro, nós tínhamos o lado das pessoas que não estavam gostando muito da ideia. E, para isso, eu voltei a Buenos Aires e resolvi dar essa palestra. Eu tive a inspiração de dar a palestra com esse título, Autocura através da Reconciliação. Mesmo porque lá eu convivia com uma determinada pessoa de muito difícil trato e eu já tinha tentado de todas as formas me entrosar com aquela pessoa, com aquela voluntária. Estava bem difícil. Então eu tive a inspiração dos amparadores, eles diziam, a reconciliação liberta. Foi essa frase assim, a reconciliação liberta. Então que perdoar era uma coisa muito inteligente para a gente poder seguir adiante. Claro, todo mundo conhece essa máxima, isso é repetido até pelas religiões, no misticismo, mas difícil é pôr em prática, né? De maneira clara. Então eu comecei a trabalhar no sentido de fazer a autocura afetiva, que também é física, a gente acaba melhorando a saúde, através do entendimento com aquela pessoa. No dia que eu dei a palestra, que foi no final de julho, a pessoa estava sentada na minha frente e quando terminou, a pessoa saiu rapidamente. Eu falei, ih, não deu certo, o negócio não funcionou. E a pessoa voltou com uma rosa branca e me entregou. Que forte. Aquilo foi a resposta dos amparadores para mim, me dizendo, vale a pena tomar essa atitude. E eu tinha começado já a TENEPS naquele ano, no dia 6 de janeiro, e essa palestra foi em julho. Então, para mim, casou muito a ideia da TENEPS, da autocura, da melhoria, e eu via também nas alunas em Buenos Aires, como já via no Brasil há muitos anos, a pessoa chegar e reclamar muito que está com a doença tal, que está com isso, com aquilo, e você aprofundava e encontrava o ressentimento na base daquela enfermidade ou daquela ausência de saúde. Então a gente via que existia um processo de relação muito forte entre os desentendimentos, as desavenças, a desafeição, o ressentimento e a doença física. Ou seja, essa autocura, né, Malu, ela é pensênica, né? Ela é global, né, Rose? Ela é holossomática. Então eu coloco a ideia de que venha o que vier, é do meu interesse compreender e me reconciliar dentro de mim. A reconciliação depende do outro? Muita gente pergunta. Não, depende de você. Se você se reconcilia com a desafeição daquela pessoa, o que a pessoa sentir ou fizer depois é irrelevante para você, porque dentro de você aquilo já não tem mais ressonância. E eu comecei a ver que o meu estado geral, físico, mental, psicológico, energético, ele melhorou muito quando eu comecei a adotar isso. Eu falo comecei, porque não é uma tarefa simples, é para a vida toda. Eu me encontro exatamente no mesmo processo em outro patamar. Algumas coisas já foram superadas, mas essa autocura, ela é permanente, ela é um estilo de vida.
A autocura para mim é um estilo de vida. Sempre a gente encontra algo que pode aborrecer, que pode estressar e que lá na frente vai criar uma enfermidade para você. Cria uma predisposição negativa. Então eu vejo que só existe a autocura, porque o que o outro faz por nós, seja um profissional de saúde ou uma medicação, são paliativos. Se eu, por dentro de mim, eu não me sentir bem, eu tiver conflitos comigo mesmo muito fortes, é claro que o meu sistema imunológico vai responder a isso a partir do estresse, do acúmulo de cortisol, de radicais livres. E eu vou materializar as tendências genéticas do meu grupo dessa vida, meu grupo familiar, e as paragenéticas que a gente traz lá de trás. E a reconciliação, ela é, na verdade, uma consequência do próprio perdão, né? É claro. Porque começa com o perdão. Começa isso. Então, eu não preciso concordar. Perdoar e concordar não tem nada, não tem muita coisa a ver. Existe o perdão discordante. Eu discordo da posição da pessoa, contudo, compreendo por que ela é assim. Quando eu compreendo, eu troco a paciência pela compreensão. Paciência tem limite, compreensão não. Então a gente consegue chegar num meio muito mais efetivo para responder a essas agressões do dia a dia que todo mundo passa, é natural, tanto a gente faz quanto recebe, pensamentos antagônicos, incompreensões, ingratidões, traições, não há quem não passe. Eu não estou vendendo aqui nenhum tipo de receita de santidade para ninguém, muito longe disso. É um processo, é uma dinâmica, e eu considero uma dinâmica da inteligência evolutiva. Até porque a pessoa ela precisa estar lúcida para esse processo todo. A pessoa não vai perdoar ou vai ser da boca para fora, ou se isso é real, ela tem que ressignificar, ela tem que reciclar. Então ela tem que passar por mudanças. É um processo. É um processo. É delicadíssimo. Não é fácil, não é de uma hora para outra. É uma transformação, né, íntima, profunda. A gente chama isso da reciclagem existencial e da reciclagem intraconsciencial. Quer dizer, você mexe na raiz do seu temperamento. Enquanto nós acharmos que o nosso ressentimento tem justificativa, tudo vai dar errado, porque ele não tem. Nós não precisamos nos aborrecer com o ressentimento de terceiros e nem retribuir, porque isso é uma atitude que só aumenta a carga de energia que vem contra nós mesmos. Por isso que as pessoas que são muito duras e que não perdoam e sentem até orgulho disso, são personalidades amargas, destrutivas, mal resolvidas, têm péssimo contato social, não tem um círculo de relações positivo. Por quê? Porque ela se fechou dentro de um processo sem reciclar aquelas posturas, que são posturas ultrapassadas. E é um exercício prático, né, Malo? Porque bem prático. Porque na hora que você, para você praticar o perdão ou para você fazer esse ato ser real, é preciso disposição íntima, abertismo, despojamento, mas também é preciso ter mental somática para você analisar e levar isso de uma maneira mais assim metódica, mais, não digamos fria, mas calculada, né? Foi. Quando eu comecei a trabalhar com essa ideia, dando esses cursos, que eu dei para mais de 10 mil alunos presenciais, palestras e cursos sobre esse tema, o professor Valdo Vieira me comentou: olha, seja bem mansa nas suas abordagens, dê exemplos frios. Ou seja, não adianta brigar com os fatos, não adianta a pessoa ficar justificando o desafeto que ela tem. Se ela cultivar isso, ela vai levar na cabeça. Então, somente a mental somática, a racionalidade, o discernimento, a disposição, a coragem, a energia, a determinação faz com que a gente entenda que é mais interessante se reconciliar, primeiro a autorreconciliação consigo, que é o passo mais importante. Depois que você faz a autorreconciliação com seus princípios, com seus valores, você começa a aplicá-los fora. E é um treinamento permanente. E tudo isso também passa, tudo passa. Então aquilo não vai ser definitivo na sua vida. Nós vamos encontrar mais milhões de pessoas que não nos querem bem. Faz parte. A gente tem toda a liberdade de vivenciar isso e nós vamos ganhando mais jogo de cintura, mais paradiplomacia, mais, vamos dizer, técnica. O livro é cheio de técnicas, não é um livro de autoajuda. Lamento decepcionar quem pensa assim. Não tem nada de autoajuda, é um livro corajoso, é um livro que implica em muita dedicação, muito exercício. Agora, o resultado está lá,
você vai ver os resultados práticos da técnica. Malu, a gente vai então agora dar um pequeno intervalo, então daqui a pouquinho nós estaremos de volta com mais Malu Balona, falando sobre autocura através da reconciliação. Programa Grafocons, entrevistando hoje Malu Balona sobre o livro Autocura através da reconciliação. E Malu, voltando a falar um pouquinho sobre o perdão, né? Eu penso que é muito sério, mas também pode ter aspecto negativo do perdão. A gente pode Sim, pensar... porque a interpretação religiosa do perdão, Rose, é assim, você fica passivo e aceita tudo que a pessoa fizer. Então existe um perdão abusivo, que ele vai endossar comportamentos abusivos na outra pessoa. A pessoa nunca se corrige. Então é preciso, a própria cosmoética, ela tem sanções sobre nós. Quando a gente pisa na bola de um lado, a gente recebe o troco do outro. Então, o perdão, ele tem que vir com esclarecimento. Por isso que eu preferi a palavra reconciliação. Por quê? No passado, eu posso ter me conciliado com aquele comportamento, por isso essa pessoa está no meu caminho. Hoje, eu faço com ela uma reconciliação. Olha, eu não ajo mais assim. Você ainda continua agindo, mas eu não ajo mais. Então não me ponha nesse mesmo patamar. É muito importante você que está acompanhando aqui o nosso programa com a nossa professora Rose aqui ao meu lado, me entrevistando, que você ponha bem claro essas ideias. Perdoar significa compreender, não concordar. O perdão tem que vir junto com o esclarecimento, a tarefa de esclarecimento. Olha, se você continua com esse comportamento, vai dar na sua cabeça, não é na minha cabeça. Eu estou dedicando o meu tempo para te explicar isso. Quer dizer, eu tenho interesse em que você fique melhor. Então, o perdão, ele precisa ser tirado desse pedestal de santidade, que ele não tem. Muitas vezes o perdão é da boca para fora, não resolve nada, é só para vender, ele é mercantilista, ele vende livro, ele vende tudo. Falou em perdão, a pessoa fica... Há religiões que têm o dia do perdão. No dia seguinte está de canhão, bala e míssil atrás do outro. Então não resolve nada. A questão é você procurar assim, no passado eu tive conciliação com essas ideias negativas? Posso ter tido. Hoje eu faço a minha reconciliação. Eu não quero mais, eu quero agora esse aqui. Então você se posiciona, faz atares com o outro e compreende o porquê daquela pessoa estar fazendo aquilo. E dá oportunidade até para ela também falar com você os motivos que ela tem, que às vezes a gente nem sabe. Há muitos desafetos que surgem da falta de comunicação. As pessoas não se comunicam, então uma fica pensando uma coisa daqui, outra fica pensando outra dali e não conseguem se resolver. E eu pus no meu livro uma técnica também que é bem importante, que é a técnica de quando você não consegue fazer abordagem direta com a pessoa, converse com os amparadores da pessoa. Programe um encontro extrafísico na sua agendex, na sua agenda extrafísica, com o amparador da pessoa e fala, eu não consigo ter abordagem, está difícil, não tenho ambiente. Criem uma situação para mim, porque a minha carta de intenções aqui é essa. Mostre a sua carta de intenções. Não quero ganhar nada com isso, não quero ganhar ibope, não quero ser tida como uma pessoa maravilhosa, nada disso. Não tem nada de exibicionismo. Eu quero realmente ver se eu consigo resolver a falta de comunicação com aquela pessoa. Então, essa técnica me ajudou muito numa situação muito complexa, familiar que eu precisei. Eu não tinha abordagem com a pessoa, eu não tinha acesso. E os amparadores criaram uma tal situação que a pessoa veio me perguntar como é que era essa história da Conscienciologia e do Valdo Vieira. Então eu pude explicar uma porção de coisa, a pessoa começou a usar técnicas, mudou completamente o processo dela, um outro destino, uma outra forma, e foi o amparador dela que veio para ajudar, porque eu não sabia a melhor linguagem, ele sabia. Então ele criou uma situação que me permitiu acessar a pessoa de uma maneira totalmente despojada. E a pessoa então se abriu, abaixou as armas e nós pudemos nos comunicar. Então, eu acho que se você quer adotar a paradiplomacia na sua vida para melhorar as suas relações, procure técnicas. Isso. A Conscienciologia tem milhares delas, né, Rose? E a tarefa de esclarecimento, né, Malu? Porque vamos pensar, quando a gente... essa abordagem do próprio perdão, né? Se você se acumplicia, ou se você passa a mão na cabeça...
Até você estava falando do exemplo da mãe com o filho, né? Perdoa você tudo, perdoa meu filhinho. tudo, você não ajuda. Não ajuda em então nada. não adianta reconciliar, não é isso. Não passa por aí. A gente se lembra mais daqueles professores que foram mais exigentes e severos conosco na nossa vida escolar do que daquele que foi só flores e sorrisos. Esse fica marcante porque ele desperta gratidão. Com o passar do tempo, você amadurece e você sente uma enorme gratidão por aquele professor, aquele mestre que foi duro e exigiu de você o seu potencial. Então, quem está exigindo de nós o melhor potencial é um amparador. A gente tem que considerar, sim, um amparador. Então, não são as pessoas que passam a mão na nossa cabeça que deixarão saudades. E o contexto da mágoa, Malu, vem nesse mesmo... Muito nisso, porque eu vejo assim que são sentimentos ou emoções imbricadas. A mágoa, o ressentimento, a carência afetiva. Muitas vezes a pessoa está reclamando coisas que são só para suprir suas próprias carências. Até tem gente que faz assistência só para suprir a carência. É só a gente ver nos meios aí de comunicação, essas campanhas populares. As pessoas estão ajudando porque elas estão precisando. Agora, toda assistência é válida, até egóica. Mas muita gente faz assistência ou perdoa por carência afetiva, quer receber a gratidão do outro, o agradecimento do outro. Isso tudo vai embora, a gente não tem que dar muita atenção. O importante é não guardar mágoa. Mágoa mata. Essa é que é a história. Os médicos hoje sabem disso, pessoas que são muito ressentidas, que guardaram durante anos uma bronca de alguma coisa, ficaram mal em relação a alguma situação, essas pessoas sacrificam o seu corpo, encurtam sua vida, dessoma prematura, é uma pena. E já se sabe, no próprio ECP2, durante um período, o professor Elion Pova Filho, um grande patologista brasileiro, foi fazer testes com os participantes, foi publicada essa pesquisa no IPC News, e ele disse ali, as pessoas entravam com um padrão de cortisol e elas saíam sem cortisol, ou seja, no período que elas estavam naquele campo e após, elas não criavam os radicais livres que afetam a saúde da pessoa, encurtam a vida e matam as nossas células e provocam envelhecimento, às vezes até prematuro. Então, está provado que emoções negativas, elas ajudam a pessoa a cair em certos processos e que o sistema imunológico responde muito a decisões fortes. Eu até pus no meu livro uma técnica das 100 autoafirmações realistas. Eu ia pedir para você falar dela. É uma técnica que pode nos ajudar, Rose, porque não são essas técnicas de autoajuda da psicologia, às vezes, que você fica na frente do espelho e fala, eu me amo, eu me adoro, nada disso. É algo que os amparadores me deram como uma lição vexaminosa para mim, porque eu fiquei um período desanimada diante de uma grande tarefa que eu estava realizando fora do Brasil, muita responsabilidade, e eu tive um período de desânimo e me tornei assim pessimista em relação aos resultados que eu podia ocorrer. E eu sou geralmente uma pessoa muito otimista, assim, insuportavelmente otimista. Então isso foi ruim, porque eu fiquei fechada naquela ideia de que eu não iria conseguir. Então no meu horário de TENEPS, os amparadores me fizeram anotar e eu anotei praticamente na penumbra 100 frases que eu não li porque eu fui escrevendo. Quando terminou e eu fui ler, nenhuma delas era negativa. Agora todas elas falavam de coisas que eu tenho. Normalmente me dou bem com as pessoas, geralmente me saio bem em situações difíceis. Já superei muitas situações críticas. Minha saúde geralmente é boa. Quando adoeço, me recupero com facilidade. Eles não estavam falando de nada que eu não estivesse percebendo. Quando eu vi aquelas 100 possibilidades, aqueles 100 pensenes, me dando aquele patrimônio todo que eu tinha, positivo, como é que eu poderia ser pessimista naquela situação? Não, e alimentar a mágoa, ressentimento, qualquer coisa dentro de mim que fosse ruim. Então, aquilo me ajudou muito e depois nos cursos sobre autocura que eu dei no Brasil e fora, para mais de 10 mil alunos presenciais, eu pedia que eles escolhessem na técnica uma que parecesse com a personalidade e lessem em voz alta durante o curso. No período que as pessoas liam aquelas afirmações, autoafirmações realistas, o ambiente mudava completamente, o campo era outro, a pessoa esquecia dos motivos pelos quais elas foram buscar aquele curso ou aquelas técnicas. Então, eu vi que
tem o dedo do amparo toda vez que a gente quer se reconciliar, compreender, caminhar, amadurecer. Concorda, Rose? Concordo. E outra coisa, Malu, você também fala aqui da questão da autorreconciliação, né? Porque Muito você séria. fala, ok, autocura para você se reconciliar com o outro, mas a Bacana. hora que você fala em autorreconciliação, essa técnica ela é em cima do lance, Ela né? é em cima do lance. Porque aí é você com você mesma resolvendo os seus princípios, né? Às vezes a gente fala, eu sei que eu nasci com determinados princípios, mas eu mesma violentei esses princípios aceitando situações que não era para aceitar, abusivas, erradas, expectativas às vezes de outros sobre nós. Os pais têm expectativas às vezes que os filhos sejam isso, aquilo outro. E você, naquela condição ainda imatura, você se sente no papel e na responsabilidade de corresponder àquela expectativa que não é sua. Nem toda expectativa é negativa, não estamos falando isso. A expectativa, por exemplo, motivadora de que você tem um potencial e pode ser muito melhor do que você está agora, isso é muito bacana. Agora, você vai ser médico, você vai ser engenheiro, você vai ser enfermeira, você vai ser professora, que os pais acalentam e depois o adulto fala, eu não quero isso, eu quero outra coisa. Principalmente um inversor existencial, que é jovem e tem uma ideia inata muito clara de que ele tem algo para fazer. E ele sofre com isso. Quer dizer, nós não estamos aqui para corresponder a expectativas alheias, mas é preciso força e autorreconciliação para a gente fazer valer os princípios pessoais. Não, os meus princípios são esses, meu princípio intermissivo, minhas ideias inatas, é isso que eu quero para mim. Não é fácil bancar. Então eu vejo que a autorreconciliação, ela fortalece a consciência, ela te dá um prumo, ela cria uma estrutura íntima forte para você bancar as situações da vida que são, para todo mundo, não são fáceis. E você fala da autonomia, né? É uma autonomia em relação ao sentimento do outro, em relação à aceitação, em relação à relação com o outro, né? Então, ou seja, é você com você mesmo, mas de maneira rígida, né? Equilibrada, você se sente bem no seu ritmo. É a verdadeira saúde, né, Malu? Eu penso que não sim, é a saúde Rose. só física, ela é pensênica, ela é integral, ela é holossomática, não é isso? Agora, Malu, isso tudo vai gerar o quê? O bem-estar, a felicidade genuína, a gente pode chegar a essa conclusão. Porque eu escrevi esse livro na época que nos Estados Unidos estava em voga, na moda do Seligman, que lançou essa ideia da psicologia positiva. Isso. Tudo, foi em plena época. Eu acho que eu fui das primeiras pessoas no Brasil que teve um livro, que eu fui aos Estados Unidos, eu trouxe o livro e comecei a ver que pela primeira vez, a psicologia estava abordando não a doença, procurando abordar a saúde. Por exemplo, na psicanálise, segundo Abraham Maslow, que é um grande psicólogo, ele dizia, tem 436 referências a coisas negativas na psicanálise, nenhuma à saúde. Poxa. Todas à doença. Então, era um mal que já veio com mais doença para dentro de tudo. Quer dizer, como é que eu vou ajudar o outro a melhorar se eu só estou querendo achar nele o furo da doença? Eu tenho que procurar nele os potenciais sadios. E essa psicologia positiva que nasceu nos Estados Unidos nessa época, 2000 e poucos, o livro acabou de sair, eu trouxe, falei, puxa, até que enfim. Porque hoje, Rose, muita gente está falando em perdão para todo lado, perdão caiu na moda. Quando eu fui escrever a primeira edição, esse livro está na 4ª edição, né? A primeira foi de 2003. Não tinha nada no Brasil sobre isso, nada. Eu tive que procurar em tudo quanto é canto, porque me pergunto, por que você escreveu esse livro, Malu? Porque eu não achei para comprar. Se eu tivesse achado esse livro para comprar na minha vida, cedo, a minha vida seria outra. Porque tudo que eu aprendi tentando resolver essa parada, eu pus aqui dentro. E os amparadores foram grandes inspiradores para mim, porque eles sabiam da minha determinação, outra coisa, da minha franqueza, da minha sinceridade, de querer melhorar. E isso estava notório. Então eu recebi muita ajuda para escrever esse livro em função dessa postura minha. E eu vejo que a partir daquela ideia lá da psicologia positiva, começaram a surgir várias outras obras, todo mundo falando de saúde, até esses livros mais água com açúcar, autoajuda, e que são superficiais, mas podem já estar ajudando também, não tem problema nenhum. Só que os livros da conscienciologia não são uma terapia alternativa, são a terapia definitiva. É da pessoa com ela. Se a pessoa resolve assumir que a cura é dela, o processo evolutivo é dela, eu gosto muito de um verbete do professor Walter que chama coexistência desvinculada, coedes. Você não tem justificativa para não ser feliz.
Você não está vinculado às outras pessoas definitivamente. Você tem uma interdependência, mas você não depende da opinião das pessoas, do modo de pensar das pessoas, do que as pessoas fazem para você ter felicidade íntima. Isso você constrói com você e é possível. E depois você nunca está sozinho, você tem amparo para tudo quanto é lado. Você dá essas dicas aqui, né, Malu? Que para viver feliz e se livrar das mágoas, né, na verdade. E é prático, Rose, é uma coisa pragmática, teática. Eu não gosto de água com açúcar, de mão na cabeça, não é meu estilo. Eu gosto da parapedagogia tarística. O professor Valdo dizia, Malu, você vai aonde dói. Mas é porque é preciso, se você não for aonde dói, o médico vai aonde dói. Se ele não for onde dói, ele não cura para o paciente. Claro. Ele faz a limpeza na ferida, ele limpa aquilo tudo, ele tira o que não está bom, o dentista também faz isso. Todos os profissionais de saúde procuram tirar esses núcleos patológicos que a gente tem. Agora, a pessoa que mais pode fazer isso, que mais se conhece, é você. Então, a própria pessoa, quando ela resolve ser o seu médico, ela não se automedicar, ela se tratar. Ela vai entrar num processo que ela vai ter cada vez mais amparo, cada vez mais energia. E eu penso que, nesse sentido, eu tenho conseguido restaurar muita coisa. Porque eu vi, por exemplo, certas enfermidades genéticas do meu grupo Karma. Eu vi processo da paragenética do meu passado que eu evitei nessa vida. E eu penso que escrever o livro Autocura através da Reconciliação foi o melhor medicamento que eu achei. Agora, Malu, no subtítulo do seu livro, você coloca estudo prático sobre a afetividade. É porque é. Tudo passa pela afetividade. Tudo passa. Não adianta você tentar descartar. E eu resolvi que essa área era uma área que me merecia o maior carinho e dedicação. Afetividade vem de afeto e vem de afetar-se. Deixar-se afetar por. Afetar alguém com. Você afeta o outro te afeta, e isso é o tempo todo. Se a qualidade desse afeto é ruim, ele pode gerar uma bomba atômica. E isso muita gente dessoma prematuramente por conta dessa ideia. Então eu comecei a ver que essa questão da afetividade, ela exige, eu vou precisar de vidas para estudar isso. Mas eu já comecei. Eu acho que o importante é quando você já começa. Por que eu escrevi esse livro? Não porque eu domino nada disso, mas detectar uma necessidade é a inteligência evolutiva. Eu detectei que eu tenho uma necessidade e eu fui atrás de responder por ela e continuo respondendo, porque esse processo, como eu te falei, Rose, ele vai durar vidas para mim. Eu vou precisar muito desse livro. E não é afetividade melosa, não é aquela paixão, coisa psicossomática. Aqui você está falando de sentimento elevado, mental somático. Elevado, respeito pelas outras pessoas, tentar compreender a atitude de cada um. Você leva, o troco leva, tem o antagonismo, tem o fogo amigo, tudo isso faz parte. Ingratidão, traição. Eu vivo a mesma vida que todo mundo vive, não tem diferença. A diferença é que eu resolvi não sucumbir a este processo. Então isso para mim já foi um ato de coragem muito grande e eu recebi muito amparo para poder fazer isso. E eu recebo, então eu sou grata todos os dias pelas inspirações que eu tenho. Porque quando eu decido algo, eu recebo dos amparadores um suporte tal que eu não tenho outra escolha senão caminhar, se não progredir, se não avançar nisso aí. Então, né, Malu, a mensagem que a gente poderia deixar final para o pessoal que está acompanhando seria justamente essa, a positividade em relação aos aspectos todos que estão na sua vida hoje. Às vezes estão precisando de uma triagem. Faça uma triagem, dispense o que não é interessante. Agora, não tente pôr uma pedra em cima da desafeição. Não há pedra que cubra a desafeição. Pelo contrário, tire a pedra de cima, comece a ver o que tem embaixo e mergulhe dentro de você, para você se fortalecer. Nós vamos continuar recebendo essas mesmas condições da vida, porque é assim. Mas nós podemos nos fortalecer para recebê-las de outra forma. Então, o que importa é o olhar que você tem hoje sobre tudo isso. Eu minimizei bastante o efeito dessas condições a meu respeito. Isso não me impede de produzir, de acordar motivada para a evolução. Eu me considero uma pessoa extremamente motivada pela evolução. Eu acordo motivada, eu produzo motivada. Há 33 anos que eu estou em contato com a Conscienciologia, que quem me conhece e convive comigo sabe que eu sou uma pessoa motivada. Por quê? Eu tenho propósitos muito claros para mim. Eu tenho um programa de autocura para mim. E ele não vai ser dessa vida só. Eu já estou com 73 anos, eu tenho um pequeno chão pela frente aqui, mas eu tenho um infinito à minha frente para melhorar.
Malu, a gente infelizmente está no finalzinho do programa, a gente falaria mais 1 hora aqui sobre esse assunto. Eu que agradeço, Rose. Mas o programa Grafocons está encerrando aqui, né, com a participação da autora Malu Balona, que escreveu para a gente aqui o livro Autocura através da Reconciliação. Nós estaremos então novamente com mais um programa, a gente espera vocês aí para as próximas edições do programa Grafocons.